Olá, mega seguidores! Vamos conversar um pouquinho sobre métodos anticoncepcionais. É claro que você precisa conversar com o seu ginecologista, porque tem sim contraindicações, né? A gente sabe que pessoas que tenham doenças crônicas, doenças de fígado, doenças de gordura no sangue, que a gente chama de hiperlipidemias, tem alguns medicamentos anticonvulsivantes que podem ter uma absorção diferente com o uso de anticoncepcionais, algumas tendências a pessoa ter trombose, então uma obstrução das veias e um antecedente familiar. A gente sabe que tudo isso vai entrar no questionário que o ginecologista vai te fazer para ver se você tem alguma contraindicação de usar algum método, principalmente os hormonais, né? E é interessante saber que tem vários tipos de anticoncepcional. Então tem o anticoncepcional tradicional, aquele que você toma um comprimidinho por dia, mas às vezes você sabe que eu tenho doença crônica, eu preciso usar um medicamento do colesterol. E realmente, às vezes no dia a dia é tão corrido, a gente pensa, será que eu tomei o de ontem? Será que eu tomei o de hoje? E com frequência acontece isso. Então, ou você usa algum app para te lembrar, ou você pode usar um outro método, por exemplo, um injetável, né? Tem aquele injetável que tem mais do que um tipo de hormônio, tem um injetável que dura mais tempo, que tem um tipo de hormônio só. Tem os métodos de barreira que as pacientes não gostam muito, né? Ou então preservativo, mas de repente você está conhecendo uma pessoa ainda, é interessante para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Tem o DIU, então tem o DIU de cobre, que eu era apaixonada quando eu poderia ter filhos, eu usava o DIU de cobre. E tem esses DIUs que tem hormônio, que também são excelentes, porque a pessoa, de uma maneira geral, não menstrua mais, né? Já pensou que maravilha? Então, é convidado para ir numa praia no final de semana, pegar uma cadeira ali, ficar olhando o mar, não precisa se preocupar porque não tem menstruação. Então, tudo isso, todo esse histórico, o ginecologista ele pergunta na hora de decidir qual método que você quer. Claro que tem os outros métodos, que tem o Implanon, aquele que você coloca debaixo da pele. Tem outros tipos que também o médico vai perguntar se você fica à vontade, se você pensou nesse tipo de medicamento. O da pele, ele acaba ajudando a proteger um pouco o fígado. Então, pessoas que têm algum tipo de doença de fígado acaba sendo beneficiada com isso. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica também podem ter alguma dificuldade de absorção e também pode ser um outro método interessante. E tem os recursos que são definitivos, né? Como se a gente faz a laqueadura. Claro que a gente tem que pensar que a vida dá voltas, né? A gente não tem previsão ali no futuro. Eu lembro que tinha uma pacientezinha que teve um filho e ele veio a ter uma doença, infelizmente, que acabou falecendo. Ela queria ter outro filho e aí ela teve essa dificuldade porque tinha feito a laqueadura. Então, o definitivo a gente tem que considerar, pensar bem, conversar com o companheiro para realmente ver se é isso que o casal ele quer. Então, eu acho que tem tantos detalhes que é interessante você conversar bem com seu parceiro antes de pensar num método anticoncepcional e depois levar essas informações ricas para o seu ginecologista, para ele conhecer você um pouquinho melhor, para ele poder oferecer o melhor método para o casal. Um mega abraço!